Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Andrade, eu sou professora de Filosofia e Sociologia. Eu sou Guilherme Praça, monitor de História aqui do Descomplica. E nós estamos começando mais um Plantão Descomplica. Bom, galera, o tema desse plantão é um tema muito relevante, um tema sério, um tema importante para os vestibulares e um tema também de extrema relevância para o mês de novembro, que é um mês em que nós refletimos sobre as questões do racismo no Brasil, nosso mês da consciência negra. O tema do plantão de hoje vai ser o tema racismo no Brasil, mas antes da gente começar, antes de eu começar a debater o assunto, como que o racismo no Brasil se consolidou, foi fundamentado, quais são as suas consequências e quais são as possíveis soluções, eu já tenho alguns pedidos para vocês. Na verdade, são 3 pedidos. Antes, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, para vocês não só aproveitarem o conteúdo dos plantões, mas também as nossas aulas, outros conteúdos que nós fazemos com tanto carinho para vocês deixarem o joinha aqui caso vocês gostem desse plantão e, óbvio, para vocês ativarem o sininho, para vocês sempre serem notificados em primeira mão caso alguma coisa seja postada, seja plantão, seja dose de atualidades ou até mesmo as nossas aulas ao vivo. Agora a gente vai comentar um pouco, sobre essas questões sobre racismo, mas antes a gente vai começar com uma pergunta, O que é racismo? Muita gente acaba ficando na dúvida, muita gente acaba não sabendo se já sofreu racismo na vida ou não. As pessoas não sabem explicar muito bem isso, Existe, de certa forma, uma confusão muito grande. E é uma confusão que pode cair, de certa forma, no seu vestibular, Então você tem que ter isso muito claro na sua mente, saber definir o que é racismo, saber definir quais são os principais autores que estão falando sobre esse assunto, para a gente poder dar um norte, O que você pode, por exemplo, responder em uma questão, como você deve falar sobre racismo, ok? A Debbie vai falar um pouquinho sobre isso, Inclusive, Gui, muitos alunos me perguntam nas aulas, pelas minhas redes sociais, como identificar se são negros, Como identificarem também se já sofreram racismo, como você bem colocou, Então, a primeira pergunta que a gente vai lançar aqui nesse plantão é o que é racismo, Bom, o racismo é um conceito sociológico que vai distinguir, vai defender o processo em que o indivíduo ele vai ser hierarquizado através da sua raça. Ou seja, basicamente o racismo ele vai ser criado, fundamentado através de uma crença etnocêntrica de que existem etnias, existem raças superiores. Inclusive, daqui a pouquinho, na sequência, o Gui vai falar um pouco sobre o que a gente chama de racismo científico, O que na sociologia, na história, Gui? Isso. Chamamos de racismo científico. Inicialmente, assim, de forma bem sintética, a gente pode definir o racismo, hoje em dia, Gui, como essa visão de que existem diferenças entre as raças. E o importante aqui, o ponto central, primordial, dessa definição mais sintética e mais atual do racismo, é lembrar que o racismo, ele foi fundamentada, essa ideia, foi fundamentada em cima de uma ideia que já está ultrapassada, Com que certeza. é a ideia de raça. Por quê? Quando o racismo ele foi criado, fundamentado através dessa visão etnocêntrica, de que existem etnias superiores e outras inferiores, também existia ainda a visão de que existiam raças, o que hoje em dia a gente não defende mais porque a gente trabalha com o termo etnias, Gui? Exatamente. É muito importante também, A Debbie colocou um ponto central aí, que é mais um ponto que pode ser questão de vestibular, O que é o etnocentrismo? O que seria isso? Quando a gente pega a palavra em si e a gente fala de etnocêntrico, é que coloca uma etnia no centro de tudo e outras de forma periférica, Então você afirma, quando diz isso, que uma etnia seria superior às outras, Enquanto outras etnias, obviamente, seriam inferiores dentro desse conceito, Então por isso que a gente fala nessa questão do etnocentrismo, beleza? É interessante comentar que o etnocentrismo, galera, também tem uma relação direta com o eurocentrismo. Por quê? Porque a pergunta é, o Gui acabou de explicar agora, inclusive, muito bem o que é o etnocentrismo, o conceito etnocentrismo. E a visão, a pergunta é, mas quais são essas etnias, Debbie e Gui, que estão no centro, que estão no topo dessa hierarquia e quais são as que estão ali na base da pirâmide, que estão às margens da sociedade? É óbvio, e aí ligando com o conceito de eurocentrismo,
que o homem europeu, que as culturas europeias estariam no topo dessa pirâmide, estariam no topo dessa superioridade, né? Essa visão de que, olha, eu produzo um tipo de conhecimento que é superior ao seu, eu produzo matemática, literatura, ciência, enquanto o seu conhecimento, se a gente estiver aqui, por exemplo, falando de uma tribo indígena, né? O seu conhecimento com as florestas, as matas, as suas formas de se alimentar são inferiores. Esse tipo de postura de inferiorizar o outro, outras etnias, outros tipos de conhecimento, é a base do eurocentrismo, é a base do etnocentrismo e é a base do racismo. Porque racismo é isso, né? É você considerar certas etnias, né, como eu disse para vocês um pouco antes, certas raças como inferiores em detrimento de outras. Exatamente. Inclusive, né, a Debbie comentou aqui sobre essa colocar como inferior o outro, né, e tem um ponto muito importante no Brasil também, que é a questão da religião, né, de trazer a religião europeia, as religiões europeias, como algo central, enquanto as outras religiões seriam, de certa forma, periféricas, seriam marginalizadas, né? Isso também seria uma forma de racismo, certo, Debbie? Com certeza, até porque existe uma relação, né? Até a próxima pergunta que a gente vai fazer para ir direcionando e vocês irem entendendo e compondo, né, esse pensamento sobre o que é o racismo no Brasil, o que foi, o que é o racismo no Brasil, é a pergunta como que o racismo se estruturou no Brasil. Porque eu acredito que vocês tenham conseguido entender aqui com a nossa apresentação, com os nossos argumentos, o que é o termo racismo, o que significa racismo. Agora, a segunda pergunta é, tá, entendi, Debbie, mas como que o racismo foi criado? Como que ele foi fundamentado aqui no Brasil? Como que foi, Gui? Então, gente, o racismo, né, a gente tem que pensar que ele tem uma base já na própria escravidão, né? Apesar desse termo, desse conceito, né, de raças superiores, através de uso de certas ciências para poder tentar comprovar, entre aspas, né, obviamente com dados muito manipulados, com dados absurdos, né, esse conceito ele vai surgir no século XIX. Mas antes disso, a gente já tinha o uso da mão de obra escravizada negra no Brasil. Vocês sabem muito bem disso, né? O que a gente tem que sempre separar é o seguinte: quando a gente fala dessa escravidão ali do século XVII, século XVIII, século XIX, a gente está falando de uma escravidão que ela é muito voltada tanto para a questão mercantilista, né, pelo lucro que aquele tráfico negreiro dava, para aquele lucro que a escravidão dava, certo? E também para a questão religiosa, né? Naquele período, principalmente quando se começa essa escravidão aqui nas Américas, de uma forma geral, né, a gente não está falando de uma escravidão pautada em um preceito científico, né, em teorias, mais uma vez, entre aspas, né, em teorias científicas que diziam que o negro ou que outras pessoas, ou os próprios nativos, né, fossem inferiores biologicamente. Que a gente chama de racismo científico, né? Exato. Essa Já inferioridade, né, isso. Essa inferioridade, nesse momento, ela é uma inferioridade muito mais religiosa. Tanto é, Debbie, que tem uma questão até que até hoje muitas pessoas usam esse conceito, muitas pessoas usam essa interpretação para justificar, por exemplo, a miséria no continente africano, a miséria, né, em vários países africanos, que é uma ideia bíblica, né, que é aquela ideia da maldição do Noé, quando Noé vai lá e amaldiçoa Cã, né? Então muitas pessoas até hoje acreditam, né, que essa maldição é a culpa da África ter até hoje todos esses problemas, certo? Então essa maldição, assim, de certa forma, né, entre aspas, ela é utilizada até hoje como justificativa e naquela época da escravidão ela já era utilizada, né? A ideia de que o negro não tinha alma, de que o negro era um povo atrasado, de que o africano era um povo que merecia essa escravidão, serviu de argumento justamente essa ideia de ser um povo amaldiçoado por ser herdeiro de Cã, tá? E, obviamente, né, quando a gente chega no século XIX, a gente tem uma mudança dessa perspectiva. A partir de agora, no século XIX, não é mais só a questão religiosa que entra nesse contexto, né? A gente tem também a questão científica, como a Debbie falou. A ideia de que, a partir de agora, nós conseguimos medir o tamanho dos corpos, a gente consegue medir o tamanho do crânio e manipular dados para fingir, né, para tentar convencer as pessoas de que o homem branco seria superior geneticamente ao homem negro ou ao homem asiático, ele consegue colocar essa ideia, colocar esse padrão como uma verdade absoluta. E olha que interessante isso, né? Interessante no sentido de interessante, de revoltante, né? Exato! Como que isso é criado, fundamentado para estipular esse tipo de teoria. A gente está falando de uma teoria, o Gui está falando aqui, né,
com muita clareza sobre esse fenômeno do racismo científico, e ele explicou para vocês, né, falou agora, apresentou que ocorreu no século XIX, né? No século XVIII aconteceu um outro grande fenômeno histórico que foi o Iluminismo, né, que justamente vai possibilitar, também cai na provinha de vocês, né, vai possibilitar essa transição desse pensamento religioso, essa transição por completo, que começou lá no Renascimento e vai ser efetivada, né, no século XVIII com o Iluminismo. Então vai ter já esse afastamento com a religiosidade. E aí a ciência, ela vai vir com tudo, só que infelizmente, como o Gui está falando aqui, vai servir de argumento para conseguir, para continuar alimentando esse racismo, e agora, né, de forma científica. Não, você, como o Gui bem falou, né, você mediu os crânios, você mediu o corpo, já tendo inclusive utensílios, né, e um avanço maior científico para você fazer esse estudo, direcionar esse estudo de forma etnocêntrica, de forma eurocêntrica. E Deb, olha a sacanagem que faziam. As pessoas, os europeus, eles pegavam, esses cientistas, eles pegavam um adolescente jovem, né, um garoto que forte e tal, praticava esportes, mediam o corpo dele todo, depois iam lá na África, buscavam um garoto passando fome, mediam o corpo dele também, comparavam esses dois corpos e falavam, ah, não, olha só como o indivíduo branco europeu é superior, né? Afinal das contas, o corpo dele é muito melhor desenvolvido, né? Isso é genética, né? Enquanto o garoto que passando fome, no final das contas, ele não tinha nem como desenvolver o corpo dele dessa forma, porque ele não tinha esses nutrientes, né? Então vocês podem perceber como acontecia essa manipulação dos dados, né? Como acontecia essa manipulação científica para tentar transformar uma ideia, né, vamos lá, quase uma fake news, em algo, uma verdade absoluta, que muitas pessoas aceitaram, né? Tanto é que nesse período também vai surgir uma ideia a teoria da eugenia. É isso que eu ia falar agora, que você está falando de genética, né? Exato. A eugenia, ela vai ser uma ciência que ela vai tentar reproduzir uma ideia de ser humano perfeito, geneticamente perfeito, né? Como seria isso? Tipo, parece ficção científica, né? Uma coisa de, Frankenstein, alguma coisa assim. Mas não, era uma ideia muito mais simples. Como? Permitir que as pessoas, né, que fossem consideradas geneticamente perfeitas, que tivessem uma ancestralidade que se comprovasse, entre aspas, boa, como, por exemplo, pessoas brancas famosas, grandes cientistas, que essas pessoas continuassem se reproduzindo, enquanto pessoas, por exemplo, negras, asiáticas, ou que eram consideradas inferiores, de uma forma geral, não se reproduzissem mais. O que isso ia gerar? Ia ter uma população gigantesca de pessoas brancas, enquanto uma população muito inferior seria de pessoas negras, né? E com o tempo, obviamente, essa população dos considerados, né, não ideais, ela seria extinta de certa forma, né? Se essas pessoas já não se reproduzem mais e estão morrendo, elas seriam extintas. Tem até um caso, Deb, que é muito bizarro, que é um antropólogo brasileiro, né, que é o João Batista Lacerda, que ele, no Congresso de Londres, ele faz uma profecia. Ele vira para as pessoas lá e fala, em 100 anos, com a população brasileira se miscigenando e com a população negra do Brasil morrendo nas favelas, morrendo no sertão, o Brasil não vai ter mais brancos. A galera fica assustada, Deb. A galera olha para aquilo, cara, como assim não vai ter mais... Quer dizer, desculpa, não vai ter mais negros, né? Como assim não vai ter mais negros? Isso é muito tempo, a gente precisa de menos tempo. 100 anos é muita coisa. Esse era o susto que a população toma, né? Então isso é para vocês perceberem que não é porque a gente teve a abolição, que não é porque a gente teve o fim da escravidão, que a vida dessa pessoa negra, dessa população, né, do Brasil, melhorou. Pelo contrário, né? A Deb pode até falar um pouco mais dessas consequências, dessas questões. Inclusive, galera, fazendo um link com o que o Gui acabou de falar agora sobre esse projeto, né, da eugenia e todo esse racismo científico, só que trazendo um dado para vocês, o que o Gui acabou de falar foi o Congresso das Raças, né, em 1911, e a ideia era justamente essa, né? Essa questão de você assustar, porque realmente se continuasse da forma que estava ocorrendo, ia chegar uma época, um período, por conta desse embranquecimento, tá? Inclusive é um termo usado em história e em sociologia, por conta desse embranquecimento, simplesmente você não teria mais negros, né? Essas pessoas iam envelhecendo, essas pessoas iam morrer e você não teria mais ter o extermínio, o fim dessa etnia. Bom, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, tá? Já chegando também e meio que encaminhando, vamos dizer assim, tá? Para uma terceira pergunta que tem a ver com as consequências, né? As consequências desse racismo no Brasil. O que eu queria dizer é que em sociologia, e aí dizendo aqui, posso dizer seguramente, tá? FUVEST, né, Gui, Unicamp, várias bancas que adoram esses conceitos,
é que é muito complicado falar sobre racismo no Brasil e analisar todas essas questões. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a abolição, né, da escravidão no Brasil, a gente pensa o seguinte: a gente pensa de um povo que foi escravizado, de um povo que foi açoitado, de um povo que sofreu e que, então, pela primeira vez, já no século XIX, né, vai ter a oportunidade de começar a trabalhar, de criar a sua família, ter a sua casa, ter oportunidades nessa sociedade, ter oportunidade no Brasil. No entanto, não foi isso que aconteceu. Inclusive, a relação que eu estou fazendo aqui é justamente com o conceito de embranquecimento da sociedade, o embranquecimento da sociedade brasileira e com o que o Gui estava dizendo. Por quê? Após a escravidão, nós tivemos um processo, né, na verdade, uma metodologia, né, um método, que foi de trazer imigrantes italianos, né, de trazer imigrantes de fora da Europa para justamente embranquecer essa população que, para os moldes da época, para o que estava sendo esperado, para o que se queria, para o projeto a ideia de progresso, futuro, né? O progresso. Para esse projeto de futuro, era uma população muito grande de negros, tá? E a questão é, por que hoje em dia nós temos tanto problema para falarmos do racismo? Por que hoje em dia falar de racismo é algo tão polêmico? Por que de repente nesse vídeo aqui vocês assistindo, né, nos assistindo, de repente cause, né, um desconforto? Por quê? Porque ainda hoje nós lidamos, né, com uma certa confusão que foi feita através do conceito de miscigenação. E aí o que eu disse para vocês que tem a ver, né, com o que cai muito na FUVEST e na Unicamp, são duas teorias de dois sociólogos, tá? Um é o Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro da década de 30, e o outro é o Florestan Fernandes, que é da década de 40, né? E eles são antagônicos no sentido de que, né, o Gilberto Freire ele vai trabalhar com a teoria que ficou conhecida como democracia racial, tá? Nessa democracia racial, simplesmente ele vai defender que um indivíduo, tá, que o brasileiro, ele seria, mesmo se fosse de outras etnias que não negro, né, ou seja, não sendo um cidadão, um indivíduo negro, esse indivíduo, ele de alguma maneira teria em seu sangue correndo, circulando também o sangue negro. Por quê? Porque ele acreditava que as pessoas daquela época já tinham passado por um intenso processo de miscigenação. Então ele acreditava, e até romantizando mesmo, que o Brasil ele era feito, tá, do multiculturalismo, outro conceito sociológico também muito importante, e que esse multiculturalismo era positivo. Era uma coisa boa. O Gilberto Freire vai romantizar essa miscigenação. A grande questão, Gui, é que essa miscigenação, ela não aconteceu de forma natural, né? Nós sabemos que essa miscigenação, aqui no Brasil, ela ocorreu através de muitos abusos. Exatamente. Um exemplo disso, inclusive, foram os estupros, né? Às indígenas, aos negros. E aí, como que você vai romantizar esse pluralismo étnico, né? Esse multiculturalismo como sendo algo positivo, algo bom, que engrandece a nossa identidade nacional, se nós sabemos, se antropologicamente falando e analisando todo o cenário, sabemos que isso aconteceu através de muita exploração, de muita tortura e de muita tristeza. Por isso que, antropologicamente falando, a próxima geração, que a gente chama de geração de 40, né, década de 40, vai surgir uma nova teoria, né, que é a teoria do mito da democracia racial. Eu vou simplificar para vocês, sintetizar, porque, como eu disse, são conceitos importantes, né, para os vestibulares, principalmente para os vestibulares de São Paulo, tá? Temos de um lado Gilberto Freire, que vai romantizar essa miscigenação, que vai dizer que aconteceu de forma natural, que ele vai chamar, né, vai nomear, conceituar como democracia racial. E do outro lado, já na década de 40, sendo representante da sociologia brasileira da década de 40, vai surgir a teoria chamada de mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial foi criado por um sociólogo chamado Florestan Fernandes. O que o Florestan Fernandes vai dizer é muito simples. Ele vai dizer, olha, não foi bem assim que as coisas ocorreram.
Tá? Na verdade, não existe democracia racial. O que existe é um mito, né? O que existe é que tudo isso aconteceu de forma natural, né? De forma espontânea, sendo que, na verdade, isso só ajuda, só auxilia a manter esse status, a manter essa visão, que é uma visão o quê? Que é uma visão racista, de um racismo que, como o próprio Florestan Fernandes vai dizer, é um racismo velado. E a gente volta e retoma lá no comecinho, né, Guido, que nós estávamos falando sobre o problema de se falar do racismo no Brasil e por que tem tanta polêmica em torno de assumirmos que somos, infelizmente, uma sociedade racista, né? Por que isso? Porque, segundo Florestan, vivemos esse racismo velado. A gente acredita, né, fielmente que essa miscigenação, esse multiculturalismo nasceu através de algo natural e não de algo forçado, não através do abuso e tudo mais. Exato. Tanto é que tem muita gente, né, como a gente falou no início, que se você pergunta para essa pessoa se ela já sofreu algum tipo de racismo, tem pessoas que vão falar que não conseguem reconhecer um momento de racismo na vida delas. Mas é isso que a Debbie falou. Essa é uma característica do racismo no Brasil, da forma como ele funciona, que é um racismo velado. Desvelar. Vamos desvelar o assunto? Exato. Que tal desvelar esse assunto? Vamos falar sobre racismo? Que tal desconstruir frases e pensamentos racistas, né? Que tal, nesse mês, né, que é um mês tão importante para pensarmos essas questões, temos que fazer isso o ano inteiro, mas já que temos esse mês, que tal pararmos e pensarmos em como podemos desconstruir ideias, né, frases racistas? Vamos desvelar esse racismo não pode, não deve continuar velado, tá? Então, assim, solução é, sem dúvida alguma, curto prazo, você incluir esses jovens, né, dentro das universidades, ações afirmativas, óbvio, ações afirmativas a gente entende que só como cotas, mas, né, auxiliar essa população que é marginalizada, estão às margens, né, está às margens do Brasil, às margens da sociedade, e a longo prazo realizar, né, um debate maior sobre a questão do racismo, incluir as pessoas e debater sobre essas questões e desconstruir essas ideias racistas. É isso, né? Concordo. Tá tudo certo? Tudo ótimo. Se quiser completar com alguma coisa. Não. Eu queria só dizer pra vocês que foi isso, foi um prazer, né? Ótimo. Prazer, e é isso, gente. Vamos pensar muito mais sobre essas questões e vamos, aqui ó, estamos juntos. Tá? Não esqueçam de dar o joinha de vocês aí, tá? Curtirem, compartilhem, encham aí os comentários de muito amor, porque a gente precisa muito levantar esse debate, precisamos trabalhar e abordar essas questões de forma mais amorosa, afetiva, né, Guia? Beijo, meus amores! Galera, caiu o D aqui, ó, mas time grande não cai, tá? Tô segurando ele aqui, garoto. tá bom?